Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flu acerta com Fábio, goleiro do Cruzeiro. Esse time pode surpreender na temporada. Vamos falar sobre o Flusão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Quando a gente mapeia, os principais times da temporada dentro das suas expectativas, a gente coloca, claro, Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Palmeiras, campeão da Libertadores, o próprio Flamengo, que tem um elenco maravilhoso, o Corinthians correndo por fora aí, mas podendo competir com essas equipes, o São Paulo se reforçou bem. A gente precisa colocar nesse bolo aí o Fluminense. A gente precisa colocar o Fluminense, que vai disputar a Libertadores, que trouxe o Abel Braga, que é um cara que conhece muito bem o clube, que conhece muito bem futebol e que depois de uma instabilidade ali com aquele começo do Flamengo antes do Jorge Jesus, aquela passagem pelo Cruzeiro onde ninguém se deu bem naquela temporada e depois o Vasco, que também foi um começo ruim, mas o próprio Vasco também tem enfrentado muitos problemas nos últimos anos. O Abel se recuperou com aquele trabalho no Inter, quase sendo campeão brasileiro, com um time bem inferior a várias equipes, não muito inferior, mas um time inferior tecnicamente a vários postulantes ao título. E por um detalhe, o Abel não foi campeão brasileiro, engatou 9 vitórias seguidas e quase levou o Inter a um título inédito aí, depois de... Inédito não, mas pela primeira vez em 41 anos, desde 1979. Então, realmente o Abel Braga é um cara que eu respeito muito, que tem uma história no futebol e que eu acho que a gente precisa respeitá-lo sim, porque ele é um cara que sabe lidar com jovens e com jogadores experientes. Vejam só, é justamente o perfil do elenco do Fluminense. E o Fluminense se mexeu demais nessa janela. Vai disputar Libertadores e eu honestamente não acredito que o Fluminense vá ganhar algum grande título de expressão. Acho bem difícil isso acontecer, por todos esses concorrentes que ele vai ter pela frente. Libertadores é muito complicado, mesmo a Copa do Brasil, que aí eu acho um pouco mais possível, acho mesmo. E o brasileiro é um campeonato de muito fôlego, que precisa de muito elenco, mas o Abel já venceu, inclusive, pelo próprio Fluminense. Então, olho aberto nesse Flu, que agora acertou com o goleiro Fábio, do Cruzeiro, de 41 anos. Nossa senhora, mas o Fluminense vai montar um elenco de master. Já vou falar sobre esse detalhe aí. Mas o fato é que o Fábio, eu não consigo honestamente ver a idade do Fábio. O Fábio, embora estivesse na Série B no Cruzeiro do ano passado, foi um cara que ajudou, salvou o time da Série C, teve a sua regularidade, não passou por ele a permanência do clube na B, todas as dificuldades dos últimos anos, por tudo que o Fábio já entregou ao Cruzeiro, mas eu não digo só no passado, eu digo na temporada passada realmente. Acho que o Fábio ainda tem condições de jogar num altíssimo nível técnico, pelo grande goleiro que ele é. Ele estava acertado com o América, essa que é a grande notícia, o grande plot twist da noite de ontem para hoje, porque ele estava fechado com um rival do Cruzeiro, de certa forma, e de última hora o Fluminense foi lá e fechou a contratação do Fábio. Vale lembrar que o empresário do Fábio, Francis Melo, também é o empresário do Fred, que é o cara que praticamente monta o time junto com a diretoria do Flu, Tem muita influência o Fred, os dois jogaram juntos no Cruzeiro e obviamente foi uma indicação, participou, enfim, ajudou, influenciou ao Fábio ter ido para o Fluminense. E lá estão o Muriel, por exemplo, que acabou perdendo a posição para o Marcos Felipe, mais recentemente, e o Fábio acabou sendo uma opção para brigar por titularidade. Acho que o Fábio, inclusive, vai ser o titular. Mas eu queria falar desse elenco do Flu. O Flu está montando um bom time e com algumas boas opções de elenco, o que é muito necessário para uma temporada tão insana como a gente vai viver, mais curta, inclusive, calendário mais apertado por causa da Copa do Mundo em novembro. Olha só, no gol, já falei aí sobre isso, Você tem o Marcos Felipe, que terminou a temporada titular, mas o Muriel e o Fábio, que está chegando, que eu acho até que vai ser titular. Eu montei aqui um time que teria o Fábio no gol, aí você tem na lateral direita o Calegari ou o Samuel Xavier, que são dois laterais muito bons, eu acho que o Calegari seria o titular. Na defesa o Nino, que não saiu, recebeu propostas do exterior e acabou não sendo vendido, jogador campeão com a seleção olímpica, baita zagueiro. Aí tem o David Braz, que pode ser, ou o David Duarte, que foi outro reforço contratado junto ao Goiás, mas acho que o David Braz seria o titular junto do Nino.
E na esquerda, 2 jogadores, o Fluminense contratou com a saída do Egídio. O Cristiano do Sheriff, da Moldávia, né, que foi um time meio sensação da Liga dos Campeões, brasileiro que estava por lá, 28 anos, lateral esquerdo, acho que vai ser o titular. O Egídio foi para o Coritiba. E o Pineda, que é o outro lateral esquerdo contratado ali para a posição. Então você tem 2 jogadores recém-chegados para assumir a lateral esquerda. Aí o meio de campo tem o André, que terminou a temporada como titular, que é um ótimo volante, e o Felipe Melo, recém-contratado. Ah, mas 38 anos. O Felipe Melo terminou a temporada titular no Palmeiras. Então eu também não consigo olhar a idade, não sei se ele vai ter ritmo físico, condições, né, de suportar a temporada inteira como titular, mas o Felipe Melo ainda entrega muito e vai ser uma liderança muito importante, especialmente na Libertadores. Pode jogar como terceiro zagueiro, como pode jogar como volante, vai depender do esquema adotado pelo Abel Braga. Mas aí você pode alternar ali ou o André ou o Felipe Melo. Tem o Iago Felipe, né, que terminou muito bem o campeonato também, acho muito bom jogador, e tem o Natan. O Natan, que achei uma excelente contratação, jogador contratado junto ao Atlético Mineiro, teve passagem pelo Chelsea, que não era titular ou pouco aproveitado no Galo, porque o Galo tem Zaratio, tem Alan, tem Jair, tem Nátio Fernandes. O Nátio Fernandes não conseguiu ser titular no final do ano, só para vocês terem uma ideia. E o Natan vai ser esse cara da armação, da criação, um cara que joga em várias funções no meio campo, muito polivalente. O Casares foi vendido para o Metalist da Ucrânia e com isso o Paulo Henrique Ganso seria uma alternativa ao Natan. O Ganso a gente sabe, né? Talento espetacular, ritmo, dinamismo e condições físicas não necessariamente na mesma proporção. Então o Natan acho que vai ser o titular. E aí no ataque você tem ali algumas opções, como por exemplo o Luiz Henrique, né, que é um jogador muito rápido de lado, o John Kennedy, que é um menino que está na copinha aí, que também já jogou no profissional, que é muito veloz, muito habilidoso. Aliás, a garotada de Xerém tem, enfim, muitas opções para o Abel poder utilizar, e o Abel gosta de jogar com jovens. Mas especialmente medalhões. Ele gosta dos cascudos também, mas ele sabe que vai precisar mesclar, até porque você não pode ter um time só com jogadores acima dos 30 anos. Luiz Henrique ou John Kennedy de um lado, né? Aí você tem o William Bigode, que é um jogador que também um pouco de mais idade, né? Mas um cara muito brigador, um cara muito profissional, que cuida muito da parte física, que não desiste de bola alguma e que pode ser um titular jogando pelo lado, né? Ele faz também a de 9, mas eu acho que ele funciona mais pelo lado do campo. Então se você botar um jovem de um lado, o Luiz Henrique ou o John Kennedy, dá para abrir o William Bigode do outro lado. E na frente, o Fluminense contratou o Cano, Herman Cano, o centroavante argentino, ex-Vasco da Gama, e que estava tentando algum espaço no mercado. Ele já tem 34 anos, mas ele mete gol pra caramba, ainda mais se for bem abastecido por esse bom time do Fluminense. E o Fred, né? O Fred que obviamente não vai ser titular todos os jogos, não vai jogar sempre, mas é um cara que a gente sabe da liderança dele, da idolatria que ele tem, do respeito que ele tem pelo clube, pela torcida e tudo mais. Pode ser um cara ali que vai disputar a posição com o Cano. Acho que o Cano até começa como titular, dependendo do esquema que o Abel Braga utilizar, né? Mas o Fred se torna uma alternativa muito importante. Vejam só, cara, são ótimas opções, bons reforços, um elenco consistente que precisa encaixar. Então a gente está falando de nomes, no papel eles são muito bonitos, né? Mas o futebol ele é feito todo esse ecossistema funcionando, né? Todo esse organismo vivo se encaixando, né? E de forma orgânica, né? A coisa entrar dentro de uma engrenagem. Um time de futebol ele é composto assim, e o Abel tem todas as competências possíveis para poder fazer esse time encaixar. Estou gostando muito. Se vai conquistar alguma coisa, a gente não sabe. Como eu falei, é muito difícil pelos outros concorrentes, mas é fato que dá para avançar. Dá para iludir um pouco o torcedor do Flu avançando um pouco mais nas competições. Vocês não acham? Quero ouvir a opinião de vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!